Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que está me conhecendo agora, sou Cleiton Senziani, prazer te receber nesse espaço que possa ser nosso espaço de interação, de crescimento mútuo, conforme disse no vídeo de apresentação do canal, no vídeo de estreia, um espaço de edificação mútua. Esse é o nosso grande propósito aqui, de te ajudar com seus estudos bíblicos, na organização dos seus métodos de estudo, da sua produtividade aí nesse sentido. E eu quero falar aqui hoje sobre a importância de termos um método de estudo para a nossa pesquisa bíblica. E por que falar de método? A gente vai colocar aqui no canal vários estudos, várias séries de pesquisa de determinados livros bíblicos, personagens, enfim. Mas antes de qualquer série, antes de qualquer aprofundamento em determinados livros, nós precisamos entender a importância da escolha do método. Porque o método ele vai te guiar dentro da sua pesquisa. Então, suponhamos que você seja aí um professor de escola dominical e você vai dar aulas sobre personagens bíblicos. Você vai fazer uma série de estudos sobre personagens bíblicos. O melhor método que você pode utilizar para essa pesquisa é o método biográfico, que é um tipo de método de estudo que vai focar em conhecer a história, as características daquele determinado personagem que você vai apresentar. Então o método ele vai te conduzir. Porque quando você vai fazer uma pesquisa, suponhamos que você vai estudar um livro bíblico, você vai estudar o livro de Miqueias, por exemplo, aqui. Você pode fazer aquele estudo de maneiras muito variadas. Você pode fazer um estudo minucioso que vai dar aí uma pesquisa enorme, uma análise versículo por versículo, uma análise, um método, usando o método analítico. Mas você pode também usar um outro método chamado panorâmico, que você vai ter uma visão geral do livro e você vai ter então um grande resumo daquilo tudo que aquele livro aborda, daquele livro trabalha. O método vai te ajudar a chegar no resultado final e, consequentemente, também a você levar aquele seu estudo para outras pessoas e ajudar na sua edificação. Então, eu acabei citando aqui 3 métodos, vou falar um pouco melhor a respeito de cada um deles aqui, mas quero começar falando sobre 2 pontos importantes para a escolha de um método, para a definição de um método no estudo bíblico. A primeira delas, o primeiro ponto, a primeira questão importante de nós destacarmos aqui, é que o método vai te ajudar a organizar os seus estudos. Você que ainda não viu, você pode entrar aqui no canal, você pode entrar também na minha página no Instagram, @senzicast. Tem ali uma série de 3 vídeos pequenos, 3 Reels, ou no YouTube 3 vídeos shorts, que eu apresento ali 3 métodos de estudo diferentes. O método analítico, o método biográfico e o método panorâmico. E cada um desses métodos, eles têm um foco, eles têm um objetivo. E eles têm também ali um passo a passo. Por exemplo, se você vai usar o método analítico, você vai ter determinados passos que você não vai utilizar no método panorâmico, por exemplo. Então ele vai te ajudar a organizar. Você vai ver ali bem claro diante da sua visão, diante do seu pensamento, os passos que você vai percorrer no uso daquele método para você chegar no seu objetivo, no seu estudo bíblico. Então, o método ele vai te ajudar a organizar o estudo, porque eu não sei se você já passou por essa situação, que você vai começar a estudar, vamos supor, um livro de Zacarias, e você não sabe por onde você começa. Fala, não, mas espera aí, eu começo estudando o quê? Eu começo fazendo o quê? Quando você escolhe um método, você tem um passo a passo. Então, nesses vídeos que eu falei, que você pode assistir aqui no canal, você tem ali muito explicadinho cada passo que você vai utilizar no método. Inclusive no Instagram, eu tenho ali nos destaques, você pode entrar na página principal ali do perfil e você tem ali os destaques, alguns exemplos na prática, usando os métodos, e você vai ver ali como que é simples utilizá-los.
Então, primeira coisa, o método vai te ajudar a organizar o estudo, para você não ficar perdido, né? Você vai ter ali uma linha para você se conduzir. A segunda coisa que o método vai te ajudar é a ser produtivo. Porque se você tem um objetivo que o próprio método vai colocar para você, você vai conseguir enxergar o avanço que você está tendo no seu estudo. Então, suponhamos que você está ali fazendo uma pesquisa panorâmica de um livro. Você está estudando ali, você está se conduzindo pelo passo a passo do método e você consegue se guiar, você consegue perceber, você consegue estabelecer também metas de avanços na sua pesquisa. Isso vai ajudar você na sua produtividade, vai ajudar você a estruturar melhor tudo isso. Então, você não vai se sentir preocupado, pressionado de, poxa, parece que eu estou rodando, não estou saindo do lugar, parece que eu estou pesquisando, não estou chegando a lugar nenhum. Então ele vai te ajudar a ser mais produtivo, vai te ajudar a enxergar bem cada ponto de avanço que você está tendo na pesquisa que você está realizando. Então esses são os dois pontos principais para você ter em mente quando você vai escolher um método de estudo. Então, vamos apresentar aqui brevemente 4 métodos que podem te ajudar na sua pesquisa. Lembrando que eu tenho vídeos sobre 3 deles, né, ensinando passo a passo. Tem um aqui que eu vou citar que eu ainda não preparei vídeo, mas prometo preparar para você futuramente. Vamos lá, o primeiro método que eu quero citar aqui é o método analítico. O método analítico é um método de estudo que, conforme o próprio nome já diz, você vai analisar uma passagem bíblica de uma maneira mais aprofundada. Então, o método analítico, você vai usar ele preferencialmente num bloco de texto de uma passagem bíblica. Vamos supor, você vai escolher estudar a parábola do bom samaritano. Você vai estudar aquela parábola. Para você usar o método analítico, você precisa primeiro selecionar qual é o texto que você vai estudar. Então, você já tem aqui um texto para usar o método analítico. Por que o método analítico é recomendado a se usar em pequenos blocos de texto para você pesquisar? Porque ele vai fazer uma pesquisa muito minuciosa. Você vai fazer a leitura daquele texto e você vai destacar ali verbos que aparecem, lugares que aparecem, nomes que aparecem. Você vai destacar ali as questões principais daquele texto e você vai aprofundar no entendimento de cada uma delas. Então, por exemplo, você está estudando a parábola do bom samaritano. Você vai pesquisar então quem eram os samaritanos, quem era o levita, quem era o sacerdote naqueles dias, por que eles estão passando naquela estrada que Jesus cita ali, né? A estrada que liga Jericó a Jerusalém, o que tinha nessa estrada? Então, você vai pegar os pontos e você vai aprofundar neles. Então, o método analítico, ele visa um aprofundamento num texto específico. E você vai pesquisar a exaustão aquele texto e você vai conseguir chegar então a um entendimento muito maior do que ele está falando ali. Esse é o método analítico, tem um vídeo sobre ele, você pode assistir aqui no canal ou no Instagram do SenziCast. Segundo método de estudo que eu apresento aqui para vocês é o método biográfico. Método biográfico, você vai usá-lo na pesquisa sobre algum personagem bíblico. Vamos supor que você queira fazer uma série de estudos sobre personagens da Bíblia, sobre reis, por exemplo. Vamos fazer uma série de estudos onde nós vamos estudar a vida de 7 reis. O método biográfico vai se preocupar em conhecer o personagem. Então você vai ler ali todos os textos que falam sobre a vida do rei Davi. Você vai estudar todos os textos que falam sobre a vida do rei Roboão, os textos que falam sobre o rei Jeroboão, por aí vai. E aí o método biográfico vai te dar quais são as principais características daquele rei, quais são as suas qualidades, seus defeitos, como que ele era, quais eram as suas potencialidades, quais foram seus acertos, quais foram seus erros. Ele está focado em estudar a vida da pessoa. Repare a diferença, o método analítico ele está preocupado em apresentar e explicar o texto, o relato que você destacou. O método biográfico está preocupado em estudar a vida do personagem, da pessoa.
Então você vai fazer já essa diferenciação. Poxa, eu tenho que fazer um estudo sobre o Salmo 23. Você usa o método analítico. Ah, não, eu tenho que fazer um estudo sobre a vida de Abraão. Você vai usar um método biográfico. E ali no vídeo eu trago para você o passo a passo do método biográfico com alguns pontos que podem te ajudar nessa pesquisa e você conseguir aí desempenhá-la bem. Então você tem esse segundo método. Um terceiro método de estudos, você pode destacar aí para usar, é o método panorâmico. O que é o método panorâmico? O método panorâmico, ele se preocupa em ter uma visão geral sobre aquilo que você está pesquisando, geralmente utilizado em estudos sobre livros inteiros. Eu, por exemplo, aqui na nossa igreja, Igreja Metodista em Freguesia, nós estamos realizando um curso, uma série de estudos bíblicos que já estão aí acontecendo há 2 anos e meio, que é o curso de imersão bíblica. Nós estudamos usando o método panorâmico de Gênesis até Apocalipse. Inclusive, hoje eu estou gravando aqui esse vídeo. Em setembro de 2023, nós vamos começar o estudo de Apocalipse, usando esse método panorâmico. E nós estamos vendo quais são os principais assuntos trabalhados em cada livro da Bíblia. O método panorâmico, eu gosto de comparar ele a uma viagem de avião. Você está sobrevoando o texto bíblico e você está vendo ali de cima seus principais pontos. Então imagina que você está de avião, você vai fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você sai de São Paulo, você vai ter aquela visão de cima, o que, que você vê? Você vê muitos prédios, você vê muitas construções. Se for à noite, você vai ver ali a luz muito forte da cidade, porque é uma cidade desenvolvida, uma cidade que tem ali as suas características de engenharia e tal. Você vai ter uma visão de cima da cidade. Quando você chega no Rio de Janeiro, você vê também uma cidade grande, uma cidade bem iluminada, mas você vê praias, você vê os pontos turísticos ali, os grandes, o Pão de Açúcar, você vê ali na montanha, você fala, né, o Rio de Janeiro tem montanha, ou tem, sei lá, a geografia não é muito meu forte, mas enfim, você vai ver ali a visão geral e de cima você já percebe a diferença. Opa, peraí, eu tô no Rio de Janeiro. Ou não, eu estou em São Paulo. Porque você percebe ali, Rio de Janeiro, as praias, São Paulo, as construções, aquela coisa mais densa da cidade. O método panorâmico é a viagem de avião. Você vai vendo ali por cima quais são os pontos principais, o centro daquele livro, as coisas principais que ele vai trabalhar, e você vai ter uma visão geral. Agora, se você quiser aprofundar o resultado dessa pesquisa panorâmica, você usa o analítico. E aí você vai pegando texto a texto e vai analisando. Então, um trabalho mais aprofundado. É como você pousar o avião, pegar um carro e andar pela cidade. É um método analítico. Então, o método panorâmico ele tem uma preocupação de ter a visão geral do livro. Então, suponhamos que você tenha que fazer um estudo para apresentar qual é a grande história do Antigo Testamento, a sequência dos acontecimentos e tal. Você vai usar o método panorâmico. Você vai pegar qual que é o ponto principal, os pontos principais de Gênesis e como que ele se conecta com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí você chega Josué, Juízes, vai entrando ali, passando pelos períodos no Antigo Testamento. Então, o método panorâmico ele vai te dar essa visão geral. Inclusive, aproveito para deixar aqui destacado, estou nesse momento preparando, gravando um curso para colocar aí para disponibilizar via Hotmart para você que tem interesse de fazer um estudo sobre o panorama do Antigo Testamento, que está uma benção. Já fica aí a divulgação em breve, espero trazer aqui para vocês. Então, o terceiro método, o método panorâmico, usado para estudar aí grandes blocos de texto, livros inteiros, pedaços da Bíblia e por aí vai. Quarto método e último que eu apresento aqui é o método sintético. Método sintético. O método sintético é um método que se preocupa em conectar textos, pedaços da Bíblia que possuem ligação. Então, suponhamos que você está fazendo um estudo sobre Neemias e você se preocupa então em saber quais livros da Bíblia que estão conectados, próximos ali do contexto de Neemias. Aí você, usando o método sintético, você vai pesquisar então quais são os livros que acontecem naquele mesmo período da história. O método sintético então vai te ajudar a você descobrir a data do livro, os acontecimentos principais que o livro está trazendo e quais são os outros que tratam aquele mesmo período histórico. Então, usando o método sintético, você vai conseguir conectar, por exemplo, Neemias
com o livro de Esdras, que acontece também no mesmo período da história. Aí você vai conseguir conectar também o livro de Zacarias, que se passa também no mesmo período histórico, o livro de Ageu, que também se conecta a esse mesmo período, pedaços do livro de Daniel e por aí vai. Então você vai conseguir fazer uma conexão. O método sintético, ele se preocupa em fazer conexão de textos ou livros que acontecem no mesmo período. Ou de repente você quer usar um método sintético para fazer um estudo de um personagem. Vamos supor que você fez o estudo biográfico e aí você agora quer aprofundar. Não, eu tenho o resultado final aqui do meu método biográfico e eu quero saber quais outros personagens eram contemporâneos desse aqui que eu estudei. Aí você usa o método sintético, você pega ali a data que aquele personagem viveu e pegando pela data quais outros personagens bíblicos que viveram no mesmo período, e aí você começa a fazer conexões. Por exemplo, o livro de Isaías, ele começa citando qual foi o período da história que ele profetizou. Nos dias do rei, agora me fugiu os nomes dos reis lá, mas em Isaías capítulo 1 você tem lá, nos dias do rei tal, 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 tal e tal. E aí você vai para o livro de reis, vai para o livro de crônicas, você consegue fazer ali um estudo sobre quem eram esses reis e como era o período em que Isaías viveu. Você está usando um método sintético, ele conecta textos, passagens, personagens, livros da Bíblia que acontecem ali no mesmo período e você consegue fazer ali uma linha do tempo, né? Então o método sintético ele tem o objetivo de conectar textos bíblicos, personagens e por aí vai. Então eu apresento aqui para vocês 4 métodos de estudos. Tem outros, pastor? Tem muitos outros, tem muitos outros. E eu trago esses 4 aqui porque eu acho que são 4 métodos que já podem te ajudar demais a você se aprofundar. Então, por que escolher um método de estudo? Qual é a importância? Primeiro, para te ajudar a organizar os seus estudos bíblicos, para ajudar você a organizar a sua pesquisa. Então, você tem ali, eu recebi a incumbência de pesquisar sobre o livro de Ageu. Então eu vou fazer um estudo panorâmico de Ageu. Aí com o resultado final do panorama, você já viu ali que Ageu trabalha, que o panorama se preocupa com o que o livro trabalha. Aí você chega e fala assim, não, eu agora quero fazer um outro estudo. Eu quero ver quem se conecta com Ageu. Você vai usar agora o que? O método sintético para fazer essa conexão. Então, o método ele vai te ajudar a organizar o seu estudo. Segunda coisa que eu falei, o método vai te ajudar a ser produtivo. Sabemos que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para sentar e estudar a Bíblia. De repente você tem 1 hora no seu dia, meia hora. Então, usando o método, você consegue ir marcando o seu avanço e você saber, olha, hoje eu paro aqui, amanhã quando eu retomar eu vou continuar daqui e você consegue ser mais produtivo. O método vai te ajudar a ter resultados melhores e resultados melhores para nós no estudo bíblico significa um melhor entendimento da palavra de Deus e consequentemente conseguir transmitir isso de uma maneira muito melhor. Então deixo aqui esse vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa aí a sua curtida, deixa o comentário, inclusive quero deixar aqui um pedido para você. Se você quiser que eu grave vídeos específicos ensinando aqui o passo a passo de uma maneira mais aprofundada de cada um desses métodos, deixa aí no comentário, deixa aí por favor uma sugestão que você tiver sobre isso, uma dúvida que tenha ficado, grava um novo vídeo e espero ajudar você aí no seu estudo da palavra. Deus abençoe, até a próxima, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e que a gente possa continuar aqui melhorando, crescendo no nosso estudo da palavra para que possamos ter um melhor entendimento e possamos abençoar também mais pessoas. Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.